Olá, amigos do basquete. Nesse vídeo eu vou dar continuidade ao tema Dicas para quem quer escrever, que foi abordado no primeiro vídeo. Em função disso eu recebi algumas questões, algumas solicitações de informações, então eu achei por bem fazer esse vídeo para tirar essas dúvidas e informar um pouquinho mais a vocês que estão aí com muita vontade de escrever. Então, vamos lá. Os primeiros passos, para que a gente possa escrever um livro é você pesquisar editoras que tenham linha editorial coerente com o conteúdo do seu livro. Nós temos várias editoras, nós sabemos que essas editoras têm linhas diferentes, umas são extremamente voltadas para a área médica, outras para a área de humanas e assim por diante. Eu selecionei aqui 4 editoras que publicam coisas muito boas na nossa área. E estão aqui os links, os sites, para que vocês possam consultar e ver o que essas editoras elas produzem. Nós temos a Artimed, a Guanabara Kugan, a Forte e a Manoli. As 4 são muito boas, as quatro têm um tratamento muito bom com os livros e entregam um produto muito bacana. E agora, com esta onda de e-books, elas também estão publicando na forma de e-book. Existem outras editoras também que publicam principalmente em e-book, e aí você tem que entrar nesses sites para ver qual é o procedimento, que é um tanto diferente do procedimento das editoras que publicam o livro físico. Então nós temos a Amazon, nós temos a Dialética, que é uma editora de Belo Horizonte, e nós temos o portal de livros abertos da USP, com o qual eu tenho trabalhado bastante, mas ele só tem uma situação que o livro precisa necessariamente ter a participação de um docente da universidade. Esse portal, ele fornece livros gratuitos e uma outra coisa também que é característica, por ser um portal de livros abertos, ele não paga direitos autorais. Mas a divulgação é muito boa, o alcance é muito bom, porque ele está aberto aí em todas as redes sociais. Vamos ver agora como é que a gente faz para enviar o livro para a editora. Então, algumas pessoas que me consultaram perguntaram, puxa, mas precisa ter o livro pronto? Então, eu diria para vocês que não necessariamente. Claro que se o livro estiver pronto, muito melhor, porque você ganha tempo e aí você agiliza o processo. Mas caso você ainda não tenha o livro pronto, é importante você ter minimamente um roteiro ou uma estrutura do livro que tem que seguir esses passos. Esses passos, na verdade, eles são solicitados para a editora no momento que você entra em contato e apresenta a ideia do livro, e ela te manda um documento para você colocar informações a respeito desse livro. Então nós temos o título provisório, como eu falei no vídeo passado, você não precisa se preocupar com o título definitivo, porque durante a elaboração do livro é bem provável que esse título mude. Então, um título provisório é suficiente, um resumo e um objetivo do livro, o que ele vai tratar, a organização dos capítulos e também para cada capítulo um resumo e seus objetivos, uma estimativa de figuras, tabelas, quadros e fotos, se você vai colocar, é muito importante que você faça essa estimativa, porque tudo vai influenciar no preço final do livro. Outra coisa que influencia bastante no preço final do livro é se o livro vai ser todo em preto e branco ou colorido. E no caso de um livro preto e branco, a capa é uma exceção. A capa pode ser colorida e isso não altera o preço no produto final. Importante definir o público-alvo, ou seja, para quem que eu estou escrevendo, quais são os profissionais, estudantes que vão poder usar esse livro, onde ele pode ser utilizado, ou seja, ele vai ser utilizado em faculdades, ele vai ser utilizado, enfim, em que tipo de instituição, em escolas, que isso é muito importante. E você também deve
prever uma estimativa para a entrega desse livro, porque a editora, é claro, ela tem todo um cronograma e é muito importante que essa estimativa seja feita. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o livro enviado propriamente dito, né? Então, depois de aceito, a editora vai solicitar o envio do manuscrito. O manuscrito é um nome que se dá ao documento que você vai entregar. Normalmente esse documento é entregue em PDF, às vezes solicita-se também em Word. E é muito importante que você não se preocupe com a paginação, não é? Essa parte fica por conta da editora, que vai colocar o seu livro dentro dos padrões que ela está acostumada a fazer. A editora faz uma primeira revisão e manda de volta aquilo que ela chama de boneco do livro, com observações de ordem ortográfica, já com, digamos assim, a cara do livro, né? Que cara esse livro vai ter, a forma como ele vai ser apresentado ao público, e aí começa uma troca de informações importante, né? Para que esse produto seja finalizado. É muito comum que a gente envie o manuscrito já com os quadros, figuras, mas também é muito comum que a editora solicite que esse material, quadros, figuras, fotos, tabelas, sejam enviados separadamente, porque é a editora que vai definir o espaço em que essas figuras, quadros e fotos eles vão ocupar no livro. Então você também não deve se preocupar com isso. A capa, ela é feita pelo setor de arte da editora, e é claro que existe um comum acordo com o autor, né, que pode enviar sugestões, e é importante, e normalmente, né, os setores de arte têm ideias muito bacanas que a gente aproveita bastante. Dando continuidade, né, como eu disse, depois do livro enviado, há uma troca de informações, as últimas dúvidas são sanadas, e aí o livro é aprovado, ele é publicado, e é muito importante que vocês entendam que o tempo para finalização e publicação do livro não depende exclusivamente da editora, ele depende muito da sua rapidez em responder às solicitações. Então, quanto mais rápido você responder às dúvidas que a editora te manda, ou a revisão, para você fazer um pente fino nessa revisão, vai acelerar o processo. Lembrando que todo o procedimento pode variar de editora para editora, né? Mas basicamente é dessa forma que as coisas acontecem. E agora a gente vai falar dos direitos autorais. Os direitos autorais são definidos através do contrato celebrado entre editora e autor. Normalmente o valor é entre 5% e 10% do preço de capa do livro, que realmente é pouco, né? Se a gente pensar todo o trabalho que você despende, o seu conhecimento, 5% ou 10% é realmente um valor irrisório. O pagamento normalmente é semestral e é enviado pela editora um relatório das vendas. Algumas editoras, elas costumam ou elas aceitam reverter o valor dos direitos autorais em livros. Isso é interessante, porque é muito legal você ter livros na sua mão para poder presentear e até para vender. As editoras normalmente enviam uma quantidade de 5 a 10 livros como cortesia para os autores ou para o autor, mas ter mais livros é muito importante. E tem uma coisa também que costuma acontecer: quando você é autor de uma editora, você pode comprar o seu próprio produto com 40% de desconto. As reimpressões ou novas edições dependem da vendagem do livro. A reimpressão é simplesmente uma cópia do seu livro do jeito que ele está. Então, é estimado um número, né? A editora estima um número de publicação, ele esgota e aí você pode fazer, a editora faz uma segunda reimpressão. E as edições, elas são acompanhadas sempre de atualizações, tanto atualização de conteúdo como até inclusão de novos capítulos do seu livro. E aí, para terminar, né, até uma brincadeira, tenha certeza que você não vai ficar rico com esses direitos autorais. Mas dá para comer uma pizza, tomar uma cerveja ou um vinho, enfim, sair e num jantar, mas o valor realmente não é grande coisa. Mas a sensação de ver o seu livro publicado é indescritível. Então, coragem, vamos contribuir para ampliar o conhecimento do nosso esporte.
E aqui novamente eu deixo meus contatos e qualquer dúvida, por favor, entre em contato que eu vou ter o maior prazer em poder ajudá-los. Um grande abraço.